Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nesta noite eu quero falar com a igreja sobre a nossa consagração total, a nossa entrega total. Os irmãos Tavares cantam este hino. A sua entrega é o quê? Total. Consagração total. Deus, Ele não aceita consagração parcial. Alguma esposa aqui aceitaria o amor parcial de seu marido? Você pode me amar e amar uma outra mulher ao mesmo tempo? De jeito nenhum. O amor do marido tem que ser total. O amor da esposa tem que ser total, caso contrário não daria certo. E na vida cristã é assim também. A nossa consagração precisa ser total. Na primeira parte do livro de Romanos, Paulo explicou sobre as doutrinas mais importantes da fé, mais importantes para a vida da igreja. Mas agora no capítulo 12, depois de falar de doutrinas, ele nos ensina sobre as nossas obrigações. Ele ensina que sempre deve haver um equilíbrio, um balanço entre a nossa crença e a nossa conduta, porque às vezes a nossa conduta não condiz com o que nós sabemos, com o que nós aprendemos, ou até mesmo com o que nós cremos. Antes de ser salvo, Paulo era um exemplo disso. Ele tinha zelo por Deus, mas ele não tinha o verdadeiro conhecimento, e consequentemente ele perseguiu a igreja. Ele consentiu com a morte de vários cristãos, e pensava estar fazendo um favor a Deus, porque não tinha o verdadeiro conhecimento. Conhecimento é muito importante, mas pouco conhecimento torna-se algo muito perigoso. Por exemplo, o veterinário conhece um pouco sobre a anatomia humana, não é verdade? Mas você deixaria um veterinário operá-lo do coração? Eu diria que não, porque o conhecimento dele é pouco, não é o suficiente. O dentista conhece um pouco sobre os nervos e as cavidades do crânio, mas você deixaria a doutora Adriana, a doutora Denise operá-lo do crânio? Eu não, porque pouco conhecimento não basta. Então, o que leva o crente a crescer no conhecimento da palavra de Deus? Não é necessariamente as pregações do pastor na igreja, ou os ensinamentos na escola bíblica dominical, mas sim a prática do que nós estamos aprendendo. Quanto mais praticamos a palavra de Deus, aí sim mais crescemos em conhecimento. E quanto menos praticamos o que aprendemos, aí sim mais depressa esqueceremos o que foi ensinado. Quando eu estava no primeiro ano do colegial, eu me entusiasmei com a matéria de física. Naquela época, nós não tínhamos física na oitava série. Na oitava série nós tínhamos um pouquinho de física, mas física mesmo só no primeiro ano do colegial. E eu me entusiasmei com esta matéria, eu memorizei todas as fórmulas, eu sabia como resolver todos os problemas, e eu fui tão bem nesta matéria, que fechei a matéria ainda no segundo bimestre, já havia alcançado a média necessária para passar naquela matéria. Fui muito bem, mas depois que eu me formei do colegial, nunca mais coloquei os meus olhos num livro de física, nunca mais resolvi uma
equação de física, nunca mais mexi com o assunto. Conclusão, hoje eu não sei mais nada de física, porque não pratiquei aquilo que eu sabia. E assim também, o crente pode vir à igreja, o crente pode entrar no Instituto Bíblico Maranata, mas se não praticar o que tem aprendido, nunca vai crescer no conhecimento da palavra de Deus. E isso explica, porque às vezes, crentes novos convertidos têm mais compreensão dos fatos bíblicos do que os crentes mais antigos, porque não é uma questão do tempo em que nós estamos na igreja, mas é uma questão do que nós estamos praticando com o que recebemos da igreja. Depois de ensinar as doutrinas mais importantes para a igreja, Paulo fez um convite à nossa consagração. E eu quero nesta noite que você observe 3 aspectos deste convite, porque é um convite importante que nós precisamos receber. Primeiro, observe a chamada para a nossa consagração. Nós estamos sendo chamados nesta noite para nos consagrarmos a Deus. Versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos a Deus. Mas o que é consagração? Muitos diriam que é passar várias horas lendo a Bíblia, orando a Deus de joelho, jejuando, evangelizando, batendo de porta em porta, mas tudo isso pode ser resultado de uma consagração, mas não é consagração. Consagração é quando você entrega todas as áreas de sua vida nas mãos de Deus, sem reserva. Vamos repetir isso juntos? O que é consagração? Consagração é quando você entrega todas as áreas de sua vida nas mãos de Deus, sem reserva. Se consagração é isso, eu pergunto nesta noite, para os tesoureiros da igreja, eu pergunto nesta noite, para os professores da escola dominical, e eu pergunto nesta noite, para os diáconos da igreja, para os pastores da igreja, qual venha a ser a nossa maior necessidade como igreja? Tesoureiros não é de dinheiro, professores da IBD não é da frequência dos alunos na escola dominical, diáconos e pastores não é da frequência dos irmãos nos cultos. A maior necessidade do Templo Batista Maranata é de consagração total. Pense nisso. Em uma certa igreja, os diáconos estavam recolhendo ofertas para missões. E eles estavam recolhendo as ofertas num tipo de prato. E na hora que a oferta passou por uma criancinha, ela pegou o prato, colocou no chão e entrou dentro dele com os seus 2 pezinhos. E um dos diáconos perguntou: querida, o que você está fazendo? E ela disse: a minha professora me disse nesta manhã que eu devo entregar a mim mesma a Deus. E consagração é quando você se entrega completamente a Deus. Portanto, a nossa maior necessidade é de consagração total. É exatamente essa ideia de Paulo em Romanos 12:1. Observe como foi a chamada que Paulo nos fez. Primeiro, foi uma chamada emocional. Não me diga que não há lugar para emoções na igreja. Há lugar para sorrir, há lugar para chorar, há lugar para ficar feliz e há lugar para ficar triste, dentro da casa de Deus. Paulo usou uma expressão emotiva, emocional: rogo-vos. Ele estava apelando para a nossa boa vontade, ele estava apelando para a nossa consciência cristã, ele estava implorando pela nossa consagração, ele estava nos admoestando, ele estava nos exortando a fazer o que é certo, para a glória de Deus. Paulo sabia que não podia apenas ensinar doutrinas, porque do que adianta todo conhecimento sem a prática?
Por isso, foi um apelo emocional. Nós ensinamos em homilética a arte da pregação, que há um lugar apropriado para um apelo emocional dentro das nossas mensagens. Paulo primeiro apelou para o intelecto. Você pode ler Romanos, dos capítulos 1 até o 12, irmãos, ele é o tempo todo apelando para o nosso intelecto, para a nossa capacidade de raciocínio. Mas finalmente, no capítulo 12, ele apela para as nossas emoções, e por isso nós podemos fazer o mesmo. Às vezes, irmãos, só apelando para as emoções das pessoas é que a nossa igreja vai fazer algo por Deus. Certa vez, o meu pastor estava pregando uma série de conferências numa igreja que não era dele, e ele estava pregando sobre a realidade do inferno. O inferno existe. De repente, enquanto ele pregava, uma criancinha de 2 ou 3 anos fugiu da sua mãe e veio parar no altar da igreja, na frente da igreja. E naquele instante o meu pastor estava pregando, e ele pegou aquela criança e a levantou perante a igreja, e ele disse para a igreja: no inferno não haverá criancinhas inocentes. Se você for para o inferno, você nunca mais verá esta criança. Naquele instante, a mãe da criancinha, que ainda não era salva, era uma visitante, era perdida, ela gritou lá do último banco: eu não quero ir para o inferno, por favor, eu quero ser salva. O meu pastor apelou para as emoções da igreja e daquela mãe, sim, e não há nada de errado com isso, porque naquela noite ela foi salva. A chamada de Paulo foi um apelo emocional. Rogo-vos, pois, irmãos, e nesta noite o pastor Rômulo pode fazer isso também. Rogo-vos que cada um de nós se consagre totalmente a Deus. Por quê? Para o bem só de nossa igreja? Não, mas para o bem de nossos filhos, para o bem de nossos netos e para o nosso próprio bem, porque um dia nós vamos estar na presença de Deus. Em segundo lugar, foi um apelo ou uma chamada pessoal. A quem Paulo estava fazendo aquele apelo? Aos verdadeiros salvos, porque não adianta fazer esse apelo aos perdidos, eles não podem se consagrar. Os únicos que podem se consagrar a Deus são os salvos. Por isso ele disse: rogo-vos, pois, irmãos. Isso significa que todos os crentes precisam ser consagrados a Deus. Dentro da nossa igreja há diferentes dons, dentro da nossa igreja há diferentes personalidades, mas quando se trata de consagração, todos deveriam ser consagrados igualmente a Deus. Não é só para os pastores, diáconos, professores, mas para todos. Já ouvi pastores dizendo: se eu quero que a minha igreja pule 20 metros, eu tenho que pular 30 metros. Olha, o pastor pode ser uma das lideranças principais da igreja, mas não é a única, ele não é perfeito, ele não é infalível. O pastor tem que se esconder atrás de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o modelo da igreja e não o pastor. Por isso Paulo disse em Filipenses 2, versos 6 e 8: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você não tem que copiar o sentimento do pastor, você tem que copiar o sentimento de Jesus Cristo. Veja que Paulo usou a expressão sacrifício vivo. Por quê? Até então, todo mundo conhecia a expressão sacrifício morto, mas agora é a primeira vez que eles escutam a expressão vivo. Eram animais mortos que eles sacrificavam, ficavam quietinhos em cima da brasa do altar. Também estavam mortos, cabeça, tronco e membros eram oferecidos a Deus sem nenhuma resistência. Mas por que não resistiam? Porque estavam mortos.
Agora Paulo diz para nós: ofereça a sua cabeça, ofereça o seu tronco, ofereça os seus membros a Deus, mas não como sacrifício morto, porém vivo, ou seja, de livre e espontânea vontade. Eu li uma parábola sobre consagração total, entrega total, e eu quero lê-la para vocês também. O escritor disse que havia um certo homem que queria vender a sua casa. O seu vizinho queria comprá-la, mas não tinha todo o dinheiro. O dono da casa resolveu vendê-la por um preço menor, mas com uma condição. Cuidado com as condições. Ele ainda queria continuar dono de um prego que estava pregado em uma das portas. O comprador pensou: o que é um prego pequeno em vista do tamanho desta casa? Concordou com a condição imposta. Depois de alguns anos, o ex-dono queria comprar a casa de volta, mas o atual dono não queria vendê-la. Então o primeiro dono, que ainda possuía o prego pendurado em uma das portas, comprou um pedaço de carne podre e pendurou naquele prego, trazendo um mau cheiro insuportável para dentro daquela casa, obrigando a família a vender a casa e mudar-se dela. Se nós também deixarmos qualquer pedacinho de espaço para o diabo em nossas vidas, ele vai voltar com o seu lixo, fazendo de nós sacrifícios inúteis. Por isso Paulo roga que a nossa consagração seja total. A chamada para a nossa consagração foi um apelo emocional e pessoal. Falou com cada um de nós. Em segundo lugar, veja as características da consagração. No versículo 1, Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Pela compaixão de Deus, não pela índole dos irmãos. Pela compaixão de Deus, não pela capacidade dos irmãos. Porque é a compaixão de Deus o segredo da verdadeira consagração. O crente realmente consagrado, dedicado a Deus, ele irá apresentar duas características que só o crente consagrado possui em sua vida: gratidão e adoração a Deus. Se eu perguntar nesta noite, quantos de vocês são gratos? Eu acho que todos diriam eu. Mas quantos de vocês têm vivido e demonstrado esta gratidão? Poucas pessoas conseguem demonstrar gratidão, quer seja pela igreja, quer seja pelos pastores, quer seja pelos familiares. Mas, irmãos, gratidão só é possível quando o crente é consagrado a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Em outras palavras, não se esqueçam do amor de Deus, como Ele tem nos amado, como Ele tem suprido nossas necessidades, como Ele tem nos amparado, como Ele tem nos protegido, como Ele tem usado a igreja para abençoar nossas vidas e a vida dos nossos, como Ele tem nos dado o pão de cada dia, como Ele tem nos dado o emprego, como Ele tem nos dado a saúde, como Ele tem nos dado o raciocínio, e a lista é infinita, de todas as bênçãos de Deus. Você sabia que às vezes no ministério, nós temos que apelar para o espírito de gratidão das pessoas? Por quê? Porque elas esquecem com muita facilidade. Elas esquecem com muita facilidade o bem, a bênção que receberam da igreja. Paulo apelou para o espírito de gratidão das pessoas. Devemos ser consagrados a Deus, porque Ele tem nos dado muito mais do que nós merecemos. E é muito fácil lidar com pessoas gratas, mas é difícil lidar com pessoas ingratas. As gratas contam as bênçãos, as gratas contam as bênçãos, as ingratas contam os problemas. Às vezes acontece, mas não é com frequência. Certo pai apareceu no meu escritório, veio ao meu escritório apenas para agradecer.
Ele entrou e disse: pastor, eu não estou aqui para falar de problemas. Eu disse: não, pastor, eu estou aqui para agradecer. Eu e a minha esposa reconhecemos que o Templo Batista Maranata tem sido uma bênção em nossas vidas. Desde que viemos para a igreja, a nossa vida financeira melhorou, o nosso casamento melhorou e a nossa vida com Deus melhorou. Você não precisa ir no meu escritório, mas responda com amém. Quantos aqui podem dizer que desde que vieram para esta igreja, o seu casamento melhorou? Quantos podem dizer que a sua vida financeira melhorou? Quantos podem dizer que a sua vida com Deus melhorou? Mas só ele apareceu no meu escritório para dizer isso. Pessoas assim vão participar da obra de Deus porque são movidas pelo espírito de gratidão. Mas quem não é grato não consegue ver o que Deus tem feito por ele através da igreja e nunca será consagrado. Por outro lado, uma mãe, não no escritório, mas aqui na igreja, me disse: pastor, agora que meus filhos já estão grandes e crescidos, não preciso mais vir à igreja. E realmente ela não voltou mais, saiu com toda a sua família. Se esqueceu das muitas vezes que os visitamos, tarde da noite levamos seus filhos para os médicos, para os hospitais. Pastor Rômulo, o que o senhor está fazendo não é certo, jogando na cara das pessoas. Irmãos, às vezes nós temos que apelar para o espírito de gratidão das pessoas, porque elas se esquecem com muita facilidade. Por que as pessoas estão sendo cada vez mais ingratas para com a igreja e até mesmo para com os pais? Eu vou dizer, a culpa é da própria criação que essas pessoas receberam em casa. A culpa é dos pais, a culpa é nossa. No passado, irmão João, o melhor pedaço de carne era do pai. O segundo melhor pedaço de carne era da mãe. E nós, filhos, ficávamos com o pescoço, com o pé, com a cabeça, com a cauda. Ficávamos, às vezes, com as asinhas. Mas o melhor pedaço era do pai e da mãe. Agora não. O melhor pedaço de carne é para os filhos. E o que nós ganhamos em troca? Ingratidão. Eu não quero ter a síndrome de Samuel, porque eu sei que a ingratidão do povo não é contra o pastor Rômulo, mas é contra o Deus da igreja. Mas irmãos, nós estamos vivendo numa época de muita ingratidão. Nenhum de nós tem esse direito. Nós deveríamos ser gratos pelo Templo Batista Maranata, arregaçar as mangas, trabalhar para o bem desta igreja. E não ficar criando desculpas para ser omisso cada vez mais. Por isso, as pessoas na igreja estão prosperando, mas a igreja das pessoas não prospera como elas. Sem gratidão, não há consagração. E a segunda característica da verdadeira consagração é a adoração. Por que que nós estamos aqui nesta noite? Irmãos, o primeiro objetivo é adorar a Deus. Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, é a vossa adoração racional. Eu sei o que eu estou fazendo na igreja, você sabe? Eu estou aqui para agradecer, adorar, cultuar, louvar o meu Deus. E eu sei que Ele quer que eu ame meus irmãos, que eu tenha comunhão com os meus irmãos, e isto é para o louvor dEle também. Em João capítulo 4, Jesus disse para a mulher samaritana: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Meus irmãos, se Deus está procurando por adoradores, significa que não há muitos por aí. Significa que estão em falta
os verdadeiros adoradores. Em Romanos, capítulo 12, verso 1, diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus com seus corpos. E aqui significa corpo, alma e espírito, completamente. Consagração total. Essa mulher samaritana, por exemplo, ela adorava a Deus, mas não da forma correta, não era em espírito e muito menos em verdade, porque ela adorava uma religião e uma tradição que ela havia recebido de seus pais. Mas quando ela entregou a sua vida, a sua alma a Jesus, tornou-se uma verdadeira adoradora. Na vida do adorador, Cristo está no centro da adoração. Tudo é voltado para Ele. Na vida do adorador, Deus está no controle da adoração. E na vida do adorador, o Espírito Santo está no chamado da adoração. Muitos dizem assim: eu vou à igreja para adorar a Deus. Porém, sabe quando que começa a adoração? Durante a semana, dentro de casa, lendo a Bíblia e orando a Deus. Aí nós chegamos na igreja no domingo animados, inspirados. E até a pregação do pastor se torna uma bênção para nós. O chamado à consagração, as características da consagração, e em terceiro e último lugar, as consequências da consagração. O que acontece quando alguém é realmente movido pela compaixão de Deus? Um jovem ouviu um pregador dizendo isto. Ele estava engraxando o sapato do pregador conversando com uma outra pessoa do lado, ele menino ainda, ouviu isto: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem totalmente consagrado a Deus. Naquele momento o menino, engraxate, disse dentro do coração, ele não interrompeu a conversa dos adultos, mas ele disse dentro do seu coração: eu quero ser tal homem. Alguns anos mais tarde, 100 milhões de almas foram salvas, levadas a Cristo, através deste menino. O seu nome, Evangelista D.L. Moody. 100 milhões. Paulo deixa bem claro o que acontece quando há consagração em nossas vidas. Primeiro, separação. Sempre que você se consagra a Deus, separação é automática. Verso 2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma separação automática deste mundo. O pastor não precisa lhe dizer onde não ir, o que não fazer, você saberá onde não ir e o que não fazer. Haverá uma separação automática do pecado, você saberá o que é certo e o que é errado, e haverá uma separação automática de tudo aquilo que desagrada a Deus, porque você não precisa do pastor, você tem o Espírito Santo de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,22 diz: abstende-vos, apartai-vos de toda a aparência do mal. Ora, se a nossa igreja não fosse tradicional, se a nossa igreja não fosse conservadora, nós estaríamos explodindo, nós teríamos pessoas penduradas pelas janelas, como acontece em outras igrejas, que não tem padrão, que não tem princípios. Mas não existe consagração sem separação, meus irmãos, e este é um preço que poucas pessoas desejam pagar, mas é o verdadeiro cristianismo. Do que adianta viver um falso cristianismo para encontrar-se com Jesus um dia e descobrir que de nada valeu? Uma irmã de nossa igreja, que veio de uma outra igreja, me disse que depois dos cultos, ela e os irmãos da igreja iam para os bares tomar cerveja depois dos cultos. Meus amados irmãos, se alguém sai desta igreja depois de um culto desse e vai tomar cerveja, precisa verificar se é salvo, se tem Jesus Cristo como Salvador, porque a Bíblia diz para nos apartarmos de toda a aparência do mal, e cerveja é a aparência do mal. Quanto mais consagrado for o crente,
mais separados das coisas do mundo eles serão. Em segundo lugar, transformação. Paulo disse: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Eis aqui um outro preço, custo, que a maioria das pessoas não quer pagar: a transformação de vida e de mente. Transformados aqui é a palavra metamorfose, ou seja, é a transformação de um ser em um outro ser. Deus está nos pedindo para que nós não sejamos nós mesmos. Que nós não sejamos nós mesmos. Crentes precisam ser transformados todos os dias. Ouvi dizer que o Brasil é o segundo maior país do mundo a realizar cirurgias plásticas. Só perdemos dos Estados Unidos. É verdade? Pois é, nós precisamos de uma cirurgia plástica, mas do interior, de dentro para fora. Paulo nos propõe uma cirurgia plástica. Crentes que não acham que precisam ser mudados e transformados, tornam-se carnais e egoístas. Se eu não for transformado todos os dias, eu me torno um crente carnal e um crente egoísta. Segundo aos Coríntios 4,16 diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova quando? De dia em dia. A nossa transformação é diária, é contínua. Preste bem atenção, porque se o homem do exterior, que é o corrupto, se corrompe todos os dias, o interior, que é o salvo, tem que ser transformado todos os dias também. Caso contrário, ninguém dá conta. Ninguém dá conta. Em nossa igreja, nós praticamos o discipulado 1 a 1, e quando eu discipulo alguém, eu digo para aquela pessoa: eu vou discipulá-lo, eu vou ensinar tudo o que eu sei, o que não é muito, mas eu quero ver transformação na sua vida. Caso contrário, o nosso discipulado está sendo em vão. Consagração e transformação andam de mãos dadas. E o terceiro resultado da nossa consagração é discriminação. Talvez uma melhor palavra aqui seja discernimento. O crente, quanto mais consagrado a Deus, mais discernimento ele tem. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vejo pessoas confusas sobre a vontade de Deus, mas quanto mais consagrado você for a Deus, menos confuso você será sobre a vontade de Deus. A vida cristã é uma vida de discriminação entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o melhor e o pior. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. O pastor estava orando por uma criança bastante enferma, e ele disse: Senhor Deus, se for da sua vontade, cure esta criança. Na hora, a mãe que estava perto interrompeu a oração e disse: não ore assim, se for da sua vontade, mas diga para Deus curar minha criança, tem que ser da vontade dele. Inexplicavelmente a criança foi curada, porém alguns anos mais tarde, aquela criança tentou matar a mãe, porém não conseguiu. A mãe sobreviveu para ver o seu filho sendo enforcado por causa dos crimes que cometeu, com apenas 22 anos de idade. Irmãos, ou é a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus, não existe meio termo. A maior necessidade da igreja, e eu estou falando da nossa, por que eu estaria falando das outras? A maior necessidade da igreja hoje é de consagração por parte dos líderes e de todos os seus membros. Não adianta uma espiritualidade externa, nós precisamos ser espirituais por dentro. Não vamos confundir consagração com talento. Ninguém aqui gosta mais da voz do Daniel do que eu.
Ninguém aqui admira mais o talento do Daniel do que eu, mas porque ele cantou bem não quer dizer que ele seja consagrado. Quantos estão entendendo a diferença? Não confundam consagração com talento, e não confundam consagração com trabalho. Talvez ninguém trabalhe mais pela nossa igreja que o irmão Geraldo, mas isso não quer dizer que ele seja consagrado. Nós não confundimos consagração com talento e nem com trabalho. Consagração não é uma atividade, consagração é uma atitude. O crente consagrado, a igreja e Deus podem contar com ele o tempo todo. Uma atitude de gratidão, uma atitude de adoração, uma atitude de separação, uma atitude de transformação e uma atitude de discernimento. Um dos homens mais consagrados, de quem temos notícias na Bíblia, é o apóstolo Paulo. Casou-se com o ministério, ficou sozinho a vida inteira e morreu sozinho. E o que ele disse? Ele disse em Atos 20, 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Veja só a atitude deste homem. Isso é consagração. E eu preciso ser consagrado assim. E você precisa ser consagrado assim. Por quê, pastor Rômulo? Porque nós fazemos parte de uma igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fomos chamados. Pastor, tem como revogar esse chamado? Tem como perder a salvação? Não tem como revogar esse chamado. Vamos nos colocar em pé e vamos orar.